professora Maria Cristina, que eu penso já deve ser conhecida de boa parte de vocês, já esteve várias vezes aqui na universidade, não só aqui na nossa unidade, mas em outras também. Acaba de publicar um novo livro, porque o lançamento vai ser na segunda-feira, às 14h30, lá no Lauro Vasconcelos, dessa vez. E ela vem aqui agora, então, nos falar dessas notas acerca de algumas viradas filosóficas, que é um tema sobre o qual ela tem refletido ultimamente. Eu queria agradecer enormemente a disponibilidade da professora Maria Cristina para estar aqui mais uma vez conosco. Desejar as boas-vindas, te passar a palavra. Obrigado. Obrigada Fábio, obrigada a vocês pela presença, apesar de todas as circunstâncias. Isso que eu vou apresentar para vocês é um trabalho que eu estou agora iniciando, então está num estágio assim, de notas, por isso que eu chamei de anotações, né? Sobre algumas viradas filosóficas, muitas das quais vocês conhecem e tem talvez até mais referências até para a gente depois trocar. Talvez, não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem, se vocês quiserem chegar mais para frente. Sim? Está dando para ouvir? Sim. Minha voz é meio... Eu vou começar por um quadro, um quadro muito famoso, vocês devem conhecer, se chama Os Embaixadores, de Holbein, o Jovem, é de 1533, é exemplar por vários motivos, pelo Renascimento e por essa anamorfose que ainda vai aparecer. Ainda vai aparecer a anamorfose. Então, vou começar por aí. Esse quadro, claro, é muito conhecido, muito famoso, porque em pleno Renascimento, 1533, vocês têm dois embaixadores com todos os signos, né, do saber da época, dos poderes da época, e os dois embaixadores também assim, posicionados, né? Mas ocupa o centro do quadro essa imagem estranha, bizarra, não é? Se vocês, existem muitos vídeos na internet que vocês podem consultar depois. Se vocês virem, observarem o quadro da direita para baixo, vocês sabem o que é isso? É um crânio. É um crânio. Então, é impressionante o Holbein ter feito esse quadro, os poderes constituídos, não é? Todos os saberes em voga, todo esse poder, o tema da vanitas, né? Da vacuidade e vaidade da vida, que está emblematizado por esse crânio anamórfico, não é? E também o memento mori, quer dizer, tudo isso, todo esse poder, toda essa riqueza, se lembrar que se morre, né? Que são temas assim, bastante alegóricos e pertinentes aos séculos XVI e XVII. No Barroco, então, isso vai se desenvolver muito, não é? O tema dessa caveira. Mas eu trouxe esse quadro para vocês porque, como eu vou tecer com vocês algumas notas sobre viradas filosóficas, trata-se de uma alteração de perspectiva, não é? Esse quadro, então, tem a perspectiva clássica, assim, frontal, mas se você olhar do alto à direita, e isso tem na internet, tem vários vídeos que mostram o deslocamento da perspectiva, você vê nitidamente um crânio, que é uma coisa absolutamente genial, né? Você fazer um crânio visto de outro lado num quadro que é chapado. Tem muitas explicações sobre esse quadro, muitas análises, tem análise, inclusive, desse alaúde aqui, que tem a corda quebrada, porque era o momento da cisão entre a igreja anglicana e a igreja de Roma, não é? Então, tem uma série de elementos históricos super cifrados aí, que para um espectador da época eram mais evidentes, né? Para nós bem menos. Mas o que eu quero tomar para vocês como princípio é uma espécie de uma filosofia anamórfica, né? Que altera a perspectiva.
Então, por isso que eu trouxe essa anamorfose aí para começar a conversa, né? Quer dizer, olhando de outros prismas, de outras perspectivas que foram ocultadas. E aí eu encontro, por exemplo, numa filósofa franco-argelina, que se chama Céloi Luste Boulbinat, não sei se vocês conhecem, ela tem um texto que se chama Os Árabes Podem Falar, né? Questão interessante, né? E ela diz o seguinte, que eu achei bem interessante, né? É que o ponto de vista, então, a anamorfose central, que é desse crânio, o ponto de vista do espectador que a obra supõe e embute, não permite ver e entender algo que aparece como imagem aberrante no centro, que é o crânio. Quer dizer, aquilo que não se vê, né? Que não se vê, mas mudando de perspectiva você vê. E claro, de uma maneira, digamos, anacrônica, porque não vai ser lido como no Renascimento, essa filósofa Céloi Luste Boulbinat diz o seguinte sobre esse quadro: a política confunde ordinariamente centro de projeção e ponto de vista do espectador. Ela ignora o deslocamento, a disjunção e, portanto, a anamorfose, produzida por sua distância, écart em francês. O que os autores dos entremundos, entre dois mundos, França e Argélia, por exemplo, fazem aparecer como pintor, na medida em que deslocam o centro de projeção e afastam o ponto de vista a partir do qual o espectador contempla as coisas, são anamorfoses de um novo gênero, mas que não são assim tão afastadas dos crânios que figuravam a inanidade, a vacuidade e o trágico. Essa era a leitura do século do Renascimento, né? Dos signos exteriores desses homens retratados por Holbein, seguros de si, são homens seguros de si mesmos e poderosos, né? E seguros do que fazer, né? E aí ela complementa: toda política contém com efeito em seu avesso, olhando por outro ângulo, eu diria, crânios invisíveis. Então vocês estão vendo que é um quadro que permite também leituras anacrônicas atuais sobre esses crânios, que o ponto de vista que é político, estético, né, não permite ver, né? Então, a anamorfose é uma operação de deslocamento para fora do centro de projeção antropocêntrico, né? E por isso eu estou usando essa trilha aí, né? Deslocamento do antropocentrismo que se radicaliza na filosofia contemporaneamente. São novas perspectivas, né? No século XXI, radicalizam-se esses deslocamentos em direção à Terra, ao que a gente poderia chamar de subjetividades insurgentes contra a monocultura subjetiva. E aí eu vou citar a dona Haraway do Ficar com Problema, um emaranhado tentacular que ela vai propor e tecer ali. Interações, portanto, entre polvos indígenas, quilombolas, afro-indígenas, que é uma categoria que o Márcio Goldman propõe, na ideia de contra-mestiçagem ou contra-sincretismo, né? Plantas, animais, minerais e mortos. Então, todas essas perspectivas se abrem para a filosofia, né? Essa abertura, esse deslocamento anamórfico, né? Do centro antropomórfico e antropocêntrico, né? Em direção a essas categorias outras. E eu botei povos e povos, porque vocês vão ver, né, por que depois. Indígenas, quilombolas, afro-indígenas, que é essa confluência, como vai dizer o Antônio Bispo dos Santos, né? Confluência, né? Entre perspectivas. Também plantas, também animais, minerais e os mortos. Sobre os mortos eu não vou falar muito aqui não, mas tem um livro que me chamou a atenção, que é da Vinciane Després, que se chama Um Brinde aos Mortos. Não sei se vocês já leram, já ouviram falar, né? Certamente. Eu acho interessante porque nesse livro a Vinciane Després mostra como nós estamos apartados dos mortos, que são realmente a maioria nesse planeta, né? São os mortos, na verdade, né? Dissolvidos e presentes, né? E nesse sentido ela critica bastante essa ideia aqui a partir da psicanálise, mas não apenas,
de um detalhe num texto do Freud, foi tomado como um senso comum atual, que é a ideia de trabalho do luto como se desfazer do morto, né? E ela propõe que, em vez de se centre no eu, que se desfaz do sofrimento, do luto, esse trabalho, é que você faça os mortos mais viver, presentificando na sua vida, em várias práticas, em memórias, em digamos que, partilhas coletivas, não é? Então, Um Brinde aos Mortos é um livro que me tocou, porque eu acho que a gente não pensa muito essa relação entre os vivos e os mortos, né? E essa ideia de trabalho de luto, eu acho que é muito assim, senso comum, se tornou, né? Você tem que trabalhar para se livrar do morto, para ele não te atrapalhar. Isso até é medicalizado, a gente sabe disso, né? Se um luto demora mais do que X tempo, eram 2 semanas do DCM-5, que é o elenco de problemas psiquiátricos, não sei se isso diminuiu ou aumentou, mas o fato é que atualmente se dá um tempo para esse sofrimento, mas esse tempo tem que parar, tem que acabar para você voltar a ser eficaz e produtivo. Então é muito cruel também, né? Uma pressão sobre cada um dos vivos e também uma espécie de tornar o morto realmente um desaparecido, né? Um ausente. E aí a proposta é mais vida. Então ela sai em busca de narrativas, sabe? De quem perdeu pessoas, e ela vai também a centros espíritas, que é o único lugar onde ainda há uma comunicação, né? Com os mortos, e ao mesmo tempo ela vai traçando a história de um tio bisavô que morreu com 14 anos num acidente. Então ela vai atrás da reconstrução dessa história de um menino que morreu com 14 anos, que era seu tio-avô, né? Bom, eu acho esse livro muito instigante, para dizer o mínimo, né? Faz a gente repensar as nossas práticas, né? Bom, mas voltando ao título que eu dei, Viradas Filosóficas, por que virada? Aí eu tomei esse termo virar de um livro do Márcio Goldman, então eu estou fazendo um diálogo com a antropologia também, que também dialoga com a filosofia, né? Se chama Do Outro Lado do Tempo. Tem um capítulo chamado Nada é Igual, Variações sobre a Relação Afro-Indígena. É um texto de 2021, né? Eu acho que ele propõe diálogos anamórficos entre antropologia e filosofia. E aí eu vou citar, ele trabalhou muito com terreiros de candomblé em Ilhéus e no Rio de Janeiro, mas sobretudo em Ilhéus, né? E o Márcio Goldman acaba se apropriando desse termo virar, enfatizando esse termo e juntando ao devir, vocês vão ver, mas com virar com mais potência talvez do que o próprio devir, né? E também acho interessante que o virar, ele elenca assim, os sentidos em português, são milhares assim, né? E eu até chamei esse pedacinho da minha fala de virar verbo intransitivo, porque, lembrando Mário de Andrade, né? Amar, verbo intransitivo. Então, o que eu vou fazer com vocês é citar alguns trechos para ir compondo, né? Então, se usarmos o vocabulário dos terreiros de candomblé, e aí isso tem a ver com o que a dona Harry vai chamar de saberes situados, uma mãe ou pai de santo pode virar sua filha em seu orixá, ou faz virar o orixá em sua filha, que vira no herê, que vira no orixá, que vira na filha de santo. Então, ele relaciona o perspectivismo ameríndio desenvolvido por Viveiros de Castro, já bem conhecido, o multinaturalismo, né? Ele acrescenta, o Márcio Goldman, o que ele vai chamar de um viracionismo afro-americano. E aí eu vou continuar para vocês entenderem alguns trechos. Penso que tudo se tornaria um pouco mais claro se concentrássemos nossa atenção no virar enquanto verbo, não naquilo que supostamente seria seu tempo. Não é virar alguma coisa, por isso que eu chamei de virar verbo intransitivo, é o virar. Se prestássemos mais atenção ao fato de que, quando dito por afros, indígenas e afro-indígenas, esse verbo parece estar sempre sendo conjugado no gerúndio, um virando mais do que um virar.
E a gente ainda tem essa sorte de ter o gerúndio tão acionado por nós, né, na nossa língua. Porque, por exemplo, falando na França, eu tive que traduzir por en train de, né? Tem que tomar um trem para estar em movimento. Ao passo que o virar já é ele mesmo, né? Não se supõe que você pegue algo que esteja em movimento, é um movimento por ele mesmo, né? Absoluto, como diria Beckett. Então, continuando, não é difícil adivinhar a estreita relação que esse modo de compreender o verbo virar mantém com o célebre conceito deleuze-guattariano de devir. Então, vamos ver, virar e devir. Porque ele vai um pouco suspeitar que devir pode se prestar a uma certa confusão, devir a alguma coisa, né? Quando a gente sabe que o Deleuze, devir imperceptível, devir animal, devir mulher, é um movimento nele mesmo, tanto tem um hífen, né? Não tem um resultado do devir, né? Ele lembra o conceito de devir como uma composição de velocidades e de afetos, que essa é a definição em Deleuze e Guattari, para afirmar que, se pensarmos em virar nos sentidos atribuídos nas religiões de matriz africana, pode ser que a própria noção de devir possa entrar em uma relação de fecundante corrupção, ele tira isso de Guimarães Rosa, pequena palavra, fecundante corrupção, acho maravilhoso, recíproca com a de virar. Então, uma relação entre devir e virar de fecundante corrupção. Nessa direção, eu arriscaria mesmo dizer que o devir também pode ser pensado em uma certa vizinhança com o transe, com o ser possuído por uma força, ao mesmo tempo estranha e familiar, externa e interna, de tal modo que alguém pode se tornar algo diferente do que é, sem deixar inteiramente de ser o que é. Então, é isso que tem no virar de paradoxal e rico, né? Portanto, e eu continuo uma outra citação em outro momento, eu estou pensando trechos do Goldman, né? Os devires implicam, portanto, esse duplo movimento, uma linha de fuga em relação a um estado padrão, maioritário, né, maioria, por meio de um estado não padrão, minoria, sem que isso signifique necessariamente reterritorializar-se sobre uma minoria como estado. Então não é identitário, né? Como muitas vezes se cai nessa cilada do identitário, né? Porque é menor, mas cuidado, pode se tornar maior facilmente quando virar um estado. Quando virar, tá vendo? A gente usa virar o tempo todo. Mas bem ao contrário, então, para ele, o devir, né? Ser capaz de construir novos territórios existenciais onde se reterritorializar de forma criativa. Então aparece esse termo território, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre ele. O devir, assim, é o que nos arranca não apenas de nós mesmos, mas de toda identidade substancial possível. Só assim seremos capazes de deixar de pensar a diferença em sentido estritamente identitário, que é um dos problemas, eu acho que até de movimentos de insurgência podem cair nessa cilada, né? Então, o sentido estritamente identitário como representação de traços molares, é a linguagem toda Deleuze e guattariana, característicos de pessoas e grupos para poder pensá-la também como um diferir molecular intransitivo e contínuo, que permite novas combinações criativas de forças. Então, acho interessante esse trabalho que ele faz com o Candomblé, permitiu ele entender melhor o devir, né, na filosofia. E, ao mesmo tempo, depois, traduzir o devir por virar, que o antropólogo está sempre traduzindo, né? E quando a gente está em operações com as alteridades, também estamos sempre traduzindo. E conclui, virar como devir deve ser entendido na chave do movimento. Esse tipo de movimento é muito mais perigoso, uma vez que envolve uma arriscada arte de composição com movimentos cósmicos que nunca podem ser totalmente controlados. É bem arriscado, né? A gente sabe, os terreiros tem muito risco ali. O segredo começa com o respeito com o qual é necessário tratar essas forças cósmicas. Então, no Candomblé tem essa ética do respeito pelas forças cósmicas, né? Você não mexe de qualquer jeito, você tem que ter vários rituais, vários, né, iniciações. É um procedimento exatamente porque se sabe que essas forças cósmicas são poderosíssimas. E aí, numa espécie de coda, né, um rabinho que ele faz nesse texto que eu citei, que é um capítulo, né,
do outro lado do tempo, que é Nada é Igual, variações sobre a relação afro-indígena, se vocês quiserem referência, ele explicita o seu gesto, Márcio Goldman. Ele diz o seguinte: esse texto também é um experimento de dupla captura. Então, esse pensar como experimento de capturas, que é o que eu acho que eu estou tentando fazer aqui também, capturar, já que eu não sou de um terreiro exatamente, mas eu posso capturar alguma coisa dali, com todo respeito por essas práticas, né? E pela diferença também. Então, e é muito interessante, o percurso do Márcio Goldman foi de primeiro estudar, mas depois se tornar também parte desse terreiro, né? E se tornar de uma maneira muito respeitosa. E também outra coisa que chama atenção nos textos dele, ele cita, né, o que eles mesmos, quem pratica o candomblé, diz, né? E não o que estudiosos vão dizer sobre, né? Isso também é um movimento ético muito perceptível nos textos do Márcio Goldman, que dão a ele uma potência política e ética muito forte, né? Então, é um experimento de dupla captura. O que viram ou podem virar os saberes e práticas afro-indígenas em geral e as religiões de matriz africana em particular, quando o perspectivismo passa por elas. Esse cruzamento, né, entre o pensamento desenvolvido na Europa, né, no Ocidente, e o candomblé. E o que viram ou podem virar o perspectivismo e a virada ontológica, que é própria antropologia, quando esses saberes, práticas e religiões passam por eles. Então, é esse trânsito, né, entre essas duas esferas do pensar. Para retornar, continuando Márcio, ao léxico e à gramática que aprendi com minhas amigas e amigos do candomblé, é sobretudo o terreiro Matamba Tombenci Neto de Ilhéus. O que ocorre quando o perspectivismo vira nessas religiões e estas viram no perspectivismo? A famosa virada ontológica da antropologia poderia, então, quem sabe, ser compreendida como um virar na ontologia, ou como uma ontologia virando. Então, bacana, né, como ele trabalha. Como virar no santo, ou o santo que vira, essa virada afeta tanto quem vira, quanto aquilo em que vira. Né? Afetação mútua. É maravilhoso. Ele mostra também, uma coisa óbvia no candomblé, é que quando você faz a cabeça, você também faz o santo. Né? É simultâneo. O santo não está dado, né? Ele é uma multiplicidade que se singulariza quando você faz a cabeça. Né? Você também faz o santo. O santo não é que ele não está pronto, né? Ele é feito também. Isso é maravilhoso. Orixás específicos, né? Bom, então, minha proposta com vocês, isso é a entrada, tá? Agora vem o primeiro prato. É uma refeição um pouquinho longa. Eu quero desdobrar com vocês alguns fios de um emaranhado de deslocamentos. No primeiro movimento, eu vou primeiro falar do tema, depois eu passo para vocês um videozinho, tá? Na verdade, o Deleuze e o Guattari, no meu Platões, eu vou tomar como referência o capítulo 11, acerca do ritornelo. Eles aí questionam, né, criticam a noção de território forjada no pensamento ocidental e que tem uma assinatura, o Konrad Lorenz, com relação aos animais, né? Porque é uma visão de território tributária da noção de propriedade. Tá? Território é aquilo que você conquista, se apropria, assenta. Né? Muito diferente que do Antônio Bispo de Santos, né? Nós não temos terra, nós somos da terra. Né? A questão da posse, super interessante. Bom, aí eu vou citar um trechinho do Deleuze e do Guattari no acerca do ritornelo, em que eles discutem, põem em questão essa perspectiva do Lorenz, que é a perspectiva mais assim, conhecida, né? O território, o animal marca o território para impedir invasões, para se fixar, ou seja, é um proprietário. Né? Ele vai dizer, é por isso que não podemos, Deleuze e Guattari, que não podemos acompanhar uma tese como a de Lorenz,
que tende a colocar a agressividade na base do território. Porque realmente para o Lawrence a agressividade é a primeira, né? É o afeto que subjaz a marcação de território. A agressividade é contra, né? Aí eles continuam. Um animal de território seria, para o Lawrence, aquele que dirige sua agressividade contra outros membros de sua espécie, o que dá à espécie a vantagem seletiva de se repartir num espaço onde cada um, indivíduo ou grupo, possui seu próprio lugar. A ideia de posse, seu próprio lugar. Essa tese ambígua, com ressonâncias políticas perigosas, parece-nos mal fundada. Tá? Então essa é a crítica que está lá no início dos anos 80, gestada nos anos 70, do Deleuze e Guattari, que é tão, eu acho que é tão atual, né? A sensibilidade contemporânea se aproxima dela. Aí vamos ver um videozinho, só para vocês verem um passarinho, citado por Deleuze e Guattari. Observem bem o passarinho. Agora me diz, foi isso. Pode ser? Volta aí. Isso, ele vai chegar aí. Repare o que ele está fazendo. Olha. Pronto, é isso. É bonito, né? Pronto. Esse passarinho se chama, australiano, se chama Cenopoietes dentirostris. Ele estabelece suas referências fazendo toda manhã caírem das árvores folhas que ele corta e derruba. A gente não viu isso, né? Depois, ele as vira, de novo virar, né? Em seguida, do lado inverso, para que sua face interna mais pálida contraste com a terra. A inversão produz uma matéria de expressão. E aí ele ainda retira as amarelas, vocês viram? Ele, quer dizer, se território fosse agressividade, isso não se daria. A marcação do território desse pássaro, Cenopoietes, por isso que é Cenopoietes, né? Ele é poético, dentirostris, ele balança as árvores, corta as folhas, deixa caírem e depois arruma, virando, esteticamente, vou dizer assim, né? Então, aí o Deleuze e o Guattari vão concluir o seguinte: o território não é primeiro em relação à marca qualitativa. É a marca que faz o território. Vocês entendem? A marca de expressão é que compõe o território. Não é contra, não é propriedade. É uma marca qualitativa no mundo, né? As funções num território não são primeiras, porque existem as funções, né? De proteção, etc. Não é negação das funções, mas elas não são primeiras. Elas supõem antes uma expressividade que faz território. É bem nesse sentido que o território e as funções que nele se exercem são produtos de territorialização. A territorialização é o ato do ritmo tornado expressivo, ou dos componentes de meios tornados qualitativos. A marcação de um território é dimensional, mas não é uma medida, é um ritmo. Então essa ideia de ritmo eu aproveito muito no meu livro novo, no final, a conversão do medo em alegria trágica é através do ritmo, né? Já estou dando spoiler. Mas, na verdade, isso foi muito importante, né? Essa percepção de que o expressivo, o qualitativo, eu diria o estético, entre mil aspas, né? Melhor o expressivo, talvez, é anterior, né, às funções desse território. Então, a conclusão, o expressivo é primeiro em relação ao possessivo. Isso é importante, politicamente também. E aí eles concluem: a arte não espera o homem para começar, podendo-se até mesmo perguntar
se ela aparece ao homem só em condições tardias e artificiais. Então, e ainda a partir do Ritornello, Deleuze e Guattari avançam, dizendo que essas qualidades expressivas configuram uma assinatura. Eu acho isso muito bom, que a assinatura deixa de estar atrelada a um eu, a um sujeito, a um indivíduo moderno, né, a um autor, e passa a ser atrelado às qualidades. Elas é que são a assinatura. A assinatura do seno poético vocês viram, né? E eles concluem, a assinatura não é a indicação de uma pessoa, é a formação aleatória de um domínio. Os territórios existenciais, de que o Guattari também fala. As moradas têm nomes próprios e são inspiradas. E a assinatura vai se tornar estilo. Bom, deixo aqui esse tema e no meu segundo movimento eu vou mostrar para vocês como pretendo, né, a filosofia contemporânea, né, perfaz essas viradas para o animal, o vegetal, a terra como Gaia, Isabelle Stenger, o mineral, a ideia de uma geolinguística imaginada por Ursula Le Guin, que lê e traduz, eu vou citar, a fria e vulcânica poesia das rochas, isso é citado pela Donna Haraway. Né? Então, atualmente, existe essa início de uma sensibilização, né, do humano para o outro que o humano, e em todas as dimensões, e inclusive com linguagem, né, a terolinguística, a linguagem dos animais, que não é equacionada em termos de signo, nem de significado. Né? E aí eu vou para um outro movimento que é com a Donna Haraway. Vocês estão cansados? Tem um pouquinho mais de movimento. Quando estiverem cansados, avisem que tem alguns movimentozinhos. A Donna Haraway, que é o livro Ficar com Problema, Fazer Parente no Chuluceno, ela propõe o termo oluentes, são seres inteiros, seres sãos e salvos, para substituir seres como unidades. E ela propõe também simpoiese, me lembro sempre do nosso passarinho aí, cenopoietes, é cênico, né, por cima. Essa simpoiese é fazer com, né? Então eu acho que é uma urgência nossa, planetária, né? Esse trabalho de fazer com. E eu cito tudo desse livro Ficar com Problema, que é muito Ficar com Problema, a inspiração é arendtiana, né? Hannah Arendt. Bom, nada se faz por si só, nada é realmente autopoético ou auto-organizado. E ela continua, esses holobiontes se parecem mais com nós formados por processos relacionais intraativos, não inter, que não pressupõem unidades formadas, né? Então intraativos, em sistemas dinâmicos complexos, do que com entidades de uma biologia constituída por unidades delimitadas e pré-existentes, como os genes, as células e organismos, em interações que só podem ser concebidas como competitivas ou cooperativas. Porque toda essa biologia marcada por unidades desse tipo acabam funcionando por competição e cooperação, né? É uma espécie de projeção da vida no capitalismo no plano dos outros viventes. Então, e a biologia faz esse movimento também atualmente, é um campo também extremamente rico atualmente, né? Filosoficamente, eu acho que é a biologia. Então, esse termo holobiontes ela tirou de Lynn Margulis para nomear agenciamentos simbióticos em qualquer escala de espaço ou de tempo. E aí ela vai se referir, vai propor teias da fabulação especulativa, que eu acho que é um caminho da filosofia atual, né? Não é o caminho, nem precisa ser, mas é um caminho. Fabulação especulativa, acho interessante porque a ficção entra aí, né? Bastante. Feminismo especulativo, ficção científica e fato científico. Ela chama isso tudo de SF, que em inglês dá para botar SF, e o SF ainda é so far, até agora, vai vir mais coisa. Né? Não é fechado esse conceito. E esse termo Chuluceno é uma relação crítica com o conto de Lovecraft, o chamado de Chul-Hu. Não sei se vocês leram, que é fantástico, né? E é bem assim, racista, patriarcal, masculino, né? E é um terror que está lá na selva. E ela, né, se afasta, mas também menciona, chamado de Chul-Hu, que eu aconselho vocês a lerem, é bem interessante.
Então, essa ideia de ficar com o problema é muito inspirada na Hannah Arendt. Por quê? No Eichmann em Jerusalém, quer dizer, quando a Hannah Arendt vai fazer uma reportagem sobre o julgamento de Eichmann em Jerusalém, ela vai fazer essa reportagem esperando um ser monstruoso, enquanto um ser comum, banal. Daí a ideia de banalidade do mal. Não é uma banalização, mas o mal é banal. E qual é o problema? Ela vai tentando identificar que é o problema de não pensar. E o que seria pensar? Seria ser capaz de se deslocar do teu ponto de vista. Por isso a anamorfose, né? Você precisa se deslocar. O quadro do Holbein nos convida a esse deslocamento. Então, e uma das epígrafes do capítulo, e aí a Hannah Arendt vai dizer, o problema é que ele não pensava, ele obedecia, né? Ele achava que bastava se defender dizendo, eu estava obedecendo, e eu fui um bom trabalhador de uma logística voltada para o extermínio, mas ele não está se importando com qual o efeito real das suas práticas. E então, para Hannah Arendt, ele não pensa. Esse é que é o maior problema. E é um dos problemas do nosso tempo, não pensar, né? Não pensar, entendendo o pensamento com uma epígrafe que ela usa de um outro livro da Hannah Arendt, que é Lições sobre a Filosofia Política de Kant, onde a Arendt faz uma torção em Kant e introduz, né, na relação ética os afetos e a imaginação, né? São esses dois termos. Ela vai dizer, mentalidade alargada significa treinar a imaginação para sair em visita. Eu acho isso maravilhoso, porque você não ocupa o lugar do outro, né? Você não pode dizer que tem a experiência de um negro no Brasil, se você for branco. Você não ocupa o lugar do outro. Isso não quer dizer que você não possa go visiting, ir visitar outras perspectivas. Que isso, para mim, foi um achado. Porque eu ficava pensando, puxa, mas eu não sou isso, não sou aquilo, como é que eu posso... Não, mas você tem que ser afetado pelo mundo, né? Quer dizer, não tem, mas a perspectiva filosófica e ética e o pensamento pensado a partir dessa perspectiva implica uma mentalidade alargada, né? O treino da imaginação, isso se treina, isso se estuda, isso é que é bacana, né? Nós que somos estudantes, pesquisadores, professores, isso se treina, não é dado, né? É o que está faltando no mundo, né? Está faltando isso, alargar a mentalidade. Eu me lembro sempre de uma aula do Deleuze, que era sobre Leibniz, né? Eu estava nos 2 últimos anos de curso dele, e quando ele fala da mônada, né? Que a mônada leibniziana, ela contém tudo, mas só tem uma parte da alma clara. E aí ele disse, a filosofia serve para aumentar essa parte clara, a parte iluminada, vamos dizer, que dá a ver, né? Que permite perceber. Então, eu acho que tem a ver com essa ideia de treinar a imaginação para sair em visita, que eu acho que é uma operação importantíssima, resgatada da Hannah Arendt. E aí, nesse Go Visiting, né, a dona Harry vai fazer uma crítica, que é feminista, radical, ao que ela chama de excepcionalismo humano. Os homens não são excepcionais e os donos do planeta, então esse excepcionalismo humano e o individualismo utilitarista, que próprios à economia política clássica. São essas dois problemas. E ela propõe não mais humanidade, mas humusidades, humus, né? Arte, ciências e políticas não colonizadoras. Aí eu me lembrei sempre do Antônio Bispo dos Santos, porque ele diz assim, eu, decolonial? Não, eu nunca fui colonial. Então é contra-colonial. É uma palavra, está sendo acionado esse contra muito a partir até do Pierre Clastres, né? Sociedade contra o Estado. É um contra no sentido mesmo de uma atividade de resistência, né? Que, já supondo que aquilo pode virar mal, já se precaver, né? Então, essa ideia de humusidades, eu gosto muito da ideia de compostagem filosófica, que eu estou tentando aqui um pouco fazer também, né? Com outros autores. É a ideia de ressemear, a ideia de devir com, e aí tem a ideia de figuras de barbante, cama de gato. Você tece, né? Um barbante, passa para outra, você precisa já de duas, passa para outra, né, que faz outra figura, e assim vai num emaranhado tentacular
de devir com, né? Aliança com a ficcionalidade, com a imaginação é importantíssima contemporaneamente nessa direção, né? Na direção de ampliar mentalidades, que é isso que está acontecendo, né? Quando você vê um Trump, quando você vê a extrema-direita no mundo, é isso que você está vendo. É um apequenamento, assim, assustador, né? Assustador. E um isolamento com relação à humosidade, né? Tudo que não se quer é esse humus. E essa perspectiva, a gente estava falando do Musk, eu acho que o Musk é exemplar de sair do planeta, a solução é sair do planeta e deixar que todos morram, né? É isso. E isso é bem próprio à contemporaneidade e é o cinismo atual, é esse, não tenho dúvida. Essas perspectivas políticas que estão por aí são totalmente cínicas, né? Quando se dão como morais, inclusive no Brasil, né? Contra aborto, de pessoas estupradas, essas coisas todas. Então, se dão como valores cristãos, né? E são outra coisa, né? Não foram visiting. Tinham que ir visiting algumas experiências para ver como é que é, né? As mulheres nem puderam falar, aliás. Bom, essa ideia de fabulação especulativa também é muito interessante. Eu vou citar para vocês outro livro, não dá tempo de trabalhá-lo, que é o da Anna Tsing, O Cogumelo no Fim do Mundo. E a dona Haraway deu 3 seminários de pós-graduação na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, sobre geofeminismos. Então, é uma outra, né, vertente aí. Esse pessoal é uma gangue, né? Eles fazem figuras de barbantes tentaculares mesmo. Isabelle Stengers, Anna Tsing, Vincent Depré, Donna Haraway e outros, né? Ursula Le Guin, que eles retomam, né? Tem uma Otávia também, Butler, se não me engano. Enfim, é uma constelação aí. Tem homens também, viu? Tem homens também. A Haraway salienta mutualismos entre espécies, em favor de uma terraformação passada e presente. Aí tem vários exemplos, formigas com acácias, sabe como é que elas se articularam, né? Aí ela conclui, a regra do jogo de viver e morrer na Terra, e ela sempre diz viver e morrer na Terra, porque não é só viver com, é morrer com também. Não é negar a morte, que é essa perspectiva bem assim estranha de uma inflexão fáustica, né, da tecnociência, que é de ultrapassar os limites da vida humana, né? Essa que é a inflexão, né? Que não se consiga, não se pode envelhecer, né? Botox, isso é no mínimo, né? Mas também não se pode adoecer nem morrer. Realmente é grave, né? É obsceno, está fora da cena. Então, a regra do jogo de viver e morrer na Terra é um intrincado assunto multiespécie que leva o nome de simbiose. O jugo de espécies companheiras juntas à mesa. Então, é multiespécie, né? Estamos aqui para viver e morrer com, não só para pensar com e escrever com, mas para isso também estamos aqui para semear mundos com, para escrever com exudatos de formigas, são o que elas deixam, né? Sobre sementes de acácia, parece que tem um texto que elas escrevem. Essa é a nova perspectiva da terolinguística, né? Que é muito, muito alucinante você tentar traduzir o que as formigas escrevem com a sua exudação, né? Deixam lá rastros, histórias, a fim de manter a continuidade das histórias. Com vistas ao devir com e ao ficar com o problema, que consiste em herdar os danos e feitos de histórias naturais, culturais, coloniais e pós-coloniais, se conta o conto sobre uma recuperação ainda possível. E aí, quase chegando no meu último movimento, quase, eu vou mencionar a Ursula Le Guin, que é conhecida de alguns de vocês, né? Eu confesso que eu não conhecia através da Donna Haraway. E ela tem um texto muito conhecido que é a ficção como sexta, uma teoria, né? Aí eu vou contar para vocês, eu tirei trecho desse texto, que é muito claro, é melhor do que explicar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, tem uma coreografia, eu vou começar, depois eu digo para o Fábio soltar uma música que vai acompanhar essa leitura, tá? Mas eu começo sempre citando a Ursula Le Guin, a ficção como sexta, uma teoria, publicado pela N-1 como cordelzinho, né? Não, como cordel não, como livrinho mesmo. Quando estava planejando o livro que se tornaria 3 Guinéus, Virginia Woolf, sempre uma referência,
desse pessoal, escreveu um título em seu caderno de notas, glossário, o livro é glossário, caderninho de notas. Ela pensava em reinventar o inglês de acordo com um novo plano para contar uma história diferente. Um dos vocábulos desse glossário é o termo heroísmo, que a Virginia Woolf define como botulismo. Ela muda a palavra de heroísmo para botulismo, que é uma doença, né? E herói, no dicionário de Woolf, é garrafa. O herói como garrafa, uma rigorosa reavaliação, segundo Ursula Le Guin. Eu proponho agora a garrafa como herói. Não só a garrafa de gin ou de vinho, mas garrafa em seu sentido antigo de recipiente em geral, de algo que retém outra coisa. Bom, aí eu vou continuar um pouco mais e depois a gente solta o tal som, né? Vou continuar com o Ursula Le Guin. E se você não tem algo onde guardá-la, a comida escapará. Até mesmo algo que não é compatível e desprovido de recursos próprios, como um grão de cereal. Enquanto estão ao alcance das mãos, você coloca tantos grãos quanto é capaz em seu estômago, sendo este o primeiro recipiente, o estômago humano, né? Que o Nietzsche vai dizer que é o nosso espírito, né? Onde você guarda, né? Onde você digere. Mas e amanhã de manhã, quando você acordar e estiver frio e chuvoso? Não seria bom ter algum punhado de grãos para mastigar e dar à sua pequena bebê para fazê-la se calar? Mas como conseguir levar para casa algo a mais do que cabe no espaço do estômago ou no das palmas das mãos? Então você se levanta e vai para o maldito campo de cereais encharcado pela chuva. E não seria bom se você tivesse algo para colocar o bebê e assim colher os grãos com as duas mãos? Uma folha, uma cabaça, uma concha, uma rede, uma tipóia, um saco, uma garrafa, um pote, uma caixa, uma bolsa. Algo que guarde um recipiente. Então a bolsa é a primeira, né? É a maior tecnologia inventada, é a bolsa. Na história que não é do herói, né? Mas do botulismo. Que também herói é a garrafa. Aí ela continua. O primeiro dispositivo cultural foi possivelmente um recipiente. Muitos teóricos acreditam que as primeiras invenções culturais devem ter sido um recipiente para guardar produtos coletados e algum tipo de tipóia ou rede para carregar as coisas. Isso quem fez foram as mulheres, né? É isso que Elizabeth Fischer, em Women's Creation, vai salientar. E aí você pode soltar o som e eu vou, se der, ler junto, senão eu espero. Dá para ler. Onde está aquela coisa maravilhosa, grande, longa, rija, um osso? Suponho que o homem macaco primeiro acertou em alguém, como no filme, e que em seguida, grunhindo de êxtase por ter consumado o primeiro assassinato, foi lançado aos céus, e lá girando se transformou em uma nave espacial, abrindo caminho no cosmos para fertilizá-lo e para produzir ao final da trama um adorável feto, um garoto, é claro, vagando pela Via Láctea, estranhamente, sem qualquer útero, sem qualquer matriz que fosse. Olha o herói. Coitado do Zaratustra do Nietzsche, né? Receberam essa leitura. Pode diminuir um pouquinho e eu continuo. Ah, você botou um filme, que ótimo. Eu não estou contando Continuela, essa história. Nós já ouvimos. Todas nós ouvimos tudo sobre todas as lanças e espadas, as coisas para bater e perfurar e açoitar, as coisas longas e rígidas. Mas ainda não ouvimos falar sobre onde se colocam essas coisas. O recipiente onde as coisas são guardadas. Essa é uma nova história, isso é novidade. E ainda assim antiga. Antes, certamente muito antes, se você pensar bem, das armas, uma tardia, luxuosa e supérflua ferramenta, muito antes das úteis facas e machados, junto com a indispensável enxada, o moinho e a pá, junto ou antes da ferramenta que extrai a energia para fora, nós fizemos a ferramenta que traz energia para casa. Faz sentido para mim. Sou uma aliada daquilo que Fischer, que ela está citando outra autora,
denomina de teoria da cesta. Em inglês é Carrier Bag Theory, da evolução humana, teoria da cesta. Essa teoria não só explica grandes áreas de obscuridade teórica e evita outras tantas bobagens teóricas, habitadas principalmente por tigres, raposas e outros mamíferos altamente territoriais, mas também me deu pessoalmente uma base para a compreensão da cultura humana de uma maneira que eu nunca havia pensado antes. Enquanto a cultura foi explicada como sendo originária e tendo se desenvolvido com o uso de longos e rígidos objetos para apunhalar, atacar e matar, eu nunca pensei que eu tivesse ou quisesse qualquer participação nisso. O que Freud entendeu erroneamente como sendo sua falta de civilização seria, na verdade, a falta de lealdade da mulher à civilização, observou Lillian Smith. A sociedade, a civilização de que falavam os teóricos, era evidentemente a deles. Eles a mereciam, eles gostavam dela, eles eram humanos, totalmente humanos, golpeando, apunhalando, empurrando, matando. Querendo ser humana também, procurei por evidências de que de fato eu era. A teoria da cesta, né? Mas se aquilo era necessário para sê-lo, fazer uma arma e matar com ela, então evidentemente ou eu era um ser humano muito defeituoso ou nem mesmo humano eu era. É isso mesmo, eles disseram, uma mulher é o que você é, possivelmente nada humana, certamente defeituosa. Agora fique calada enquanto seguimos contando a história da ascensão do homem, o herói maiúsculo. Se, no entanto, evitarmos o modo linear progressivo da flecha assassina do tempo do tecno-heróico e redefinirmos a tecnologia e a ciência como primordialmente uma cesta de culturas, em vez de uma arma para a dominação, um agradável efeito colateral é possibilitar que a ficção científica, e ela escreve ficções científicas, seja vista como um campo muito menos rígido e estreito, não necessariamente prometeico, apocalíptico e, de fato, menos um gênero mitológico do que realista. É um estranho realismo, mas é uma estranha realidade. E aí ela conclui, a ficção científica adequadamente concebida, como toda ficção séria, mesmo que engraçada, é uma maneira de tentar descrever o que realmente está acontecendo, o que as pessoas realmente fazem e sentem, como as pessoas se relacionam com tudo mais nessa vasta cesta, esse ventre do universo, esse útero de coisas em gestação e esse túmulo de coisas que um dia foram essa história sem fim. É bonito, né? Na ficção científica, como em toda ficção, há espaço suficiente até mesmo para manter o homem, maiúsculo, no lugar a que ele pertence, em seu lugar no esquema das coisas. É generosa a cesta, né? Há tempo suficiente para colher muitos grãos e semeá-los também, e cantar para a pequena bebê, e ouvir a piada de sua filha, e observar as salamandras, e ainda assim a história não acaba. Ainda há sementes a serem colhidas e espaço na cesta das estrelas. É bonito, né? Bom, tinha mais um último desdobramento, não sei se vocês estão muito cansados, mas eu vou passar meio rápido assim. Um deles lembrando Avancene Desprez, um outro livro que eu achei fascinante, que vai nessa linha da ficção, você não sabe muito bem, que é científico e não é científico, que é a autobiografia de um polvo e outras narrativas de antecipação. Vocês leram? A autobiografia de um polvo? É maravilhoso, leiam, é muito gostoso. Que você fica em dúvida, porque ela cita cientistas já, trabalhos já feitos, mas cita também cientistas futuros, né? Que a ciência futura vai poder realizar. E tem, por exemplo, a primeira história, sem dar muito spoiler, é sobre as aranhas. Os cientistas estão pesquisando as aranhas. Estão pesquisando a sonoridade, talvez a linguagem, a pterolinguística, né? Das aranhas, o que elas estariam comunicando. E alguns cientistas que estavam pesquisando aranhas começam a ter tínitos, né? Esse problema de ouvir um som sem estímulo, né? Tínitos. Os alemães têm muito, né? Em português não tem muito. No Brasil não tem muito, mas tínitos, né? Os alemães são muito ligados à audição, o Kafka, né? O grande ruído, tem um texto que ele é insuportável, o ruído. E a gente, eu acho que é diferente, mas eles têm muito tínitos. E esses cientistas estavam com tínitos. E aí achava-se que era a maquininha, a tecnologia que eles estavam usando, que de baixa frequência, outra frequência sonora, para capturar as aranhas, estaria interferindo na própria audição. Com o tempo eles percebem que não, é que as aranhas estavam desesperadas, é o desespero das aranhas. Elas estavam sonorizando muito mais como um grito um grito de desespero por conta dessa
destruição e devastação de Gaia, né? De que elas também estavam implicadas. Então, esse livro é muito interessante e isso se chama de uma etologia filosófica também, né? A Vincent Després, ela trabalha com biologia, trabalha com filosofia, mas também com etologia filosófica. Tem outro autor que aí jamais assim digerível, que é o Emmanuel Cossiat, não sei se vocês conhecem. Tem vários livros, A Vida das Plantas, Metamorfoses, A Vida Sensível, que é anterior, mas eu vou ler só um trechinho. Toda relação entre espécies, essa é Metamorfoses, toda relação entre espécies não deve ser lida apenas como algo de contingente, mas como algo semelhante à relação entre um artista e a matéria que ele manipula. A escolha dos insetos sobre qual flor deve se acoplar a outra não está fundada em um cálculo racional, mas sobre o gosto. Então tem o gosto também, né, dos insetos que fazem, né, a floração. Quanto açúcar contém uma flor, eis a chave. A evolução é, portanto, fundada sobre o gosto e não sobre a utilidade. De novo, o utilitarismo individualista sendo colocado em xeque. A sensibilidade de uma espécie decide acerca do destino de outras espécies. Cada paisagem, portanto, é uma exposição da natureza contemporânea, uma bienal multiespécie, uma instalação que espera ser substituída por centenas de outras. Então, essa ideia da natureza, né? A gente sabe que a floresta não é natural, é artificial, é plantada, né? Tudo isso, né? Por animais. Aí ele conclui, tudo na natureza como em nossa existência é artificial e arbitrário. Uma artificialidade devida, porque aí tem a ver com arte, né? Uma artificialidade devida à ação das diferentes espécies. A história da Terra é uma história da arte, eterna experiência artística. Né? E aí ele lembra também no Vida Sensível, que de onde vem a palavra planeta, vem da raiz grega planaomai, que quer dizer errar, entrar em deriva, s'égarer em francês, né? Eu acho isso bacana também. Bom, meu último movimento aqui com vocês é que essas viradas eu apenas trouxe como notas, né? Esparsas, assim, mas que eu acho que confluem de alguns modos, né? Principalmente nessa radical deslocamento do antropocentrismo, né? E em direção a uma crítica do excepcionalismo humano e do individualismo utilitarista em todos os planos. Vocês viram que lá no Deleuze e Guattari já estava isso presente, talvez tivesse menos ressonância, né? Quando a gente lia nos anos 80 do que agora, ressoa de outro modo, mas eu escolhi para terminar, ainda no campo da narrativa de uma antropóloga. Vocês devem ter lido Escute as Feras, da Nastácia Martin, conhece esse livro? Ela ia pesquisar ursos na Sibéria e ela acaba se ursando, de algum modo, porque ela sai sozinha e ela tem um encontro com o urso que poderia ser fatal para ela, não foi, mas de que ela sai bem ferida, mas o urso também, né? Então ela conta essa experiência, Escute as Feras, né? Ela como antropóloga, nas planícies lá da Sibéria, gélidas, nas florestas estranhas lá na Sibéria, e esse encontro que ela primeiro estuda, ela vai devindo, vamos dizer assim, né? Vai virando, né? Alguma coisa que precisa de um encontro, e ela teve esse encontro, ela narra nesse livro, e ela diz assim: nesse dia 25 de agosto de 2015, o acontecimento não é um urso ataca uma antropóloga francesa em algum lugar nas montanhas de Kamchatka. O acontecimento é um urso e uma mulher se encontram e as fronteiras entre os mundos implodem. Não apenas os limites físicos entre um humano e um bicho, que ao se confrontarem abrem fendas no corpo e na cabeça. Somos apenas eu e esse urso no mundo contemporâneo, indiferente às nossas ínfimas trajetórias pessoais. E ela continua: penso em todas essas histórias, em todos esses mitos que eu e tantos outros antropólogos transcrevemos cuidadosamente em nossas monografias sobre os povos que estudamos. Penso em todos esses seres que se embrenharam nas zonas sombrias e desconhecidas da alteridade e que delas voltaram, metamorfoseados, capazes de encarar aquilo que vem de maneira não convencional,
Eles agem agora a partir daquilo que lhes foi confiado, debaixo do mar, debaixo da terra, no céu, debaixo do lago, no ventre, debaixo dos dentes. Obrigada. Bom, nós agradecemos, Maria pelas belas notas. Eu acho que são para serem combinadas, né, sobretudo, pensando no título de um dos teus livros, mas eu vou abrir ainda assim uns 15 ou 20 minutos para questões ou observações que vocês eventualmente tenham em relação ao que a Cristina acabou de apresentar. Então, adorei, são as minhas referências todas, adorei a tua palestra. E talvez você conhece, mas na França, assim, tem uma filósofa também que se chama Van Koemoed, que é muito citada, também às vezes para Dona Haraway, que foi aproximada da Anna Tsing. Ela já faleceu. Próxima de quem? Anna Tsing. Ah, da Anna Tsing. E também de uma outra antropóloga que se chama Deborah Bird-Rose, que trabalha sobre a aborigen australiana. Van Koemoed é uma filósofa, ela já faleceu, mas ela trabalha maravilhosamente esse questão do excepcionalismo humano. E ela trabalha também ao mesmo tempo o problema da morte. E ela tem um texto que se chama O Olho do Crocodilo, que ela explica, ela é professora de filosofia, ela dá aula contra o antropocentrismo e tudo isso, mesmo na academia, tranquilo. E ela achava que ela era já afastada, já crítica do antropocentrismo. E acontece o que aconteceu com a Natasha Martins. Ela vai fazer canoe sozinha na Austrália, ela é atacada por um alligador. Ela é atacada também. E ela é atacada, ela é quase morta, ela não sabe porque ele acaba para deixar ela é quase morta. E ela acontece exatamente desse jeito. E o que acho super interessante é que a partir daí ela vai desenvolver ela fala que o que fez para ela cair totalmente no antropocentrismo e sentir que ela era uma presa qualquer. Sim. Tinha um viado ao lado, tinha não sei o quê, e ele escolheu ela. Uma presa qualquer. E então, ela fala que nesse momento que ela vai morrer, ela está revoltada. Como ele vai comer? É humano? Tem um ser aqui. E lá, ela entendeu que o antropocentrismo estava tão arraigado. E a partir daí, justamente, ela desenvolve o que você chamou de humanidade, mas em relação à Terra. E, notadamente, a relação à morte também muda para ela. Por exemplo, tem vários textos que eu vou ter que encaminhar as referências, mas tem uma coisa super importante dos mortos. Ela fala que depois ela morreu jovem de uma doença, mas os colegas dela fizeram um monte de procedimento administrativo para enterrar ela no jardim dela na Grécia. Porque ela fala, esse negócio de incineração, a gente quer desaparecer. Esse negócio de enterrar num caixão, a gente não dá nada para a terra. Então, ela tem todo um trabalho sobre a volta à terra. Então, eu te aconselho demais a Van Koemoed, que se você coloca em paralelo com a Nastasia Martin e a Dona Haraway, é uma coisa genial. Segunda coisa que eu só queria... Depois você me passa essas referências todas, por favor. A segunda coisa que eu queria te dizer rápido, é que você estava falando dessa relação com o mundo e o fato da dominação e a territorialização. Tem alguém que trabalha, eu conheço pouco ainda, mas que trabalha muito sobre o conceito de medo. E notadamente como a ficção e a literatura, ela se afastou dos mitos que estavam no sujeito humano, de lidar com o medo, mas de não negar ele. E que pouco a pouco, como herói e como outras coisas, a gente já afasta o medo. E que o medo é essencial para o respeito, notadamente, e para se sentir um vivente, entre outros. Boa espécie. E depois de terminar, para deixar. E no Ursula Le Guin, esse teoria da cesta é genial, mas ela tem uma novela que se chama Sur em espanhol. E
ela conta, você sabe que em 1917, eu acho, o Polo Ártico foi conquistado pelo dinamarquês. E ela imagina que 10 anos antes, tem um grupo de mulheres sul-americanas de um vilarejo qualquer que fizeram a mesma e que já conquistaram. Ele tentou várias vezes, o dinamarquês, e tem gente que morreram e tudo isso. E elas foram, mas elas foram num tipo totalmente diferente. Então, e ela chega, elas não tem chefe, não tem líder, é uma comunidade de mulheres que como poder horizontal, cada quando ele sabe melhor, ela é escutada. E ela chega e elas não colocam bandeira lá. Elas não colocam nenhuma bandeira, ela conquista, elas veem o resto das primeiras expedições desse dinamarquês, então sujo, está tudo sujo, porque eles passaram por aí. Então, elas não deixam nenhum traço, e voltam, e não tem para ninguém, e sobretudo não para os sometes, porque senão seria uma conquista. E elas vão simplesmente transformar essa experiência em várias ficções para as crianças, como se fosse um conto de fada. Mas é a verdadeira. E lá, nesse texto pequeno, que é super pequeno, tem uma crítica da conquista territorialista. Tem uma relação, porque no final elas estão quase perdidas. E quem vai indicar o Polo Sul são os pinguins. Elas encontram pinguins, olham os pinguins e uma entende que o pinguim quer dizer está por aí. Continue reto e você vai. Então tem uma relação interespécie, tem a relação como não deixar traço, pisar levemente na terra, como falaria Armenès, pisar. E, por exemplo, elas constroem iglu, porque tudo deve voltar a ser o mesmo depois da passagem. E eu acho que comecei notícias, comecei novela, você pode ir ainda mais longe nos teus movimentos. Obrigada, Celine. Não, como eu disse, eu estou começando nesse percurso. A Ursula Le Guin eu nem conhecia através da Donna Haraway e li pouco, na verdade, ainda. Eu comprei os livros dela, estão lá me esperando. E é um caminho certamente que eu quero trilhar. Você começa, você não para. Eu sei. Ela foi muito produtiva, então. Depois você vai me dar todas as indicações, mas uma outra coisa que eu ia dizer, peraí, do que você está falando, acho que sim agora, foram várias coisas. Né? O que eu acho genial no que você tocou é essa ideia de ficção científica como laboratório de ideias. Claro. Porque a gente tem uma relação com a ficção científica, ainda hoje, mesmo se está mudando, de um pouco, se é imaginar, se é muito imaginário, ou é mesmo se é engraçado, então não é sério. Sim, é o estatuto da imaginação que tem que mudar, né? Que isso já está na Hannah Arendt e que é hoje desenvolvido. É a ampliação da imaginação. Mas esse apodrecimento da imaginação é uma tática também. É uma tática. Ela tem um texto sobre a Le Guin que se chama Por que os americanos têm medo dos dragões? E que ela explica, segundo ela, como o homem americano, que a ficção, o romance e tudo isso, ele deixa para as mulheres as crianças. Uma vez que você é um homem, você não pode ler ficção. E eles têm medo da ficção justamente porque ela abre um espaço que você não quer ser mais uma pessoa eficiente, uma pessoa que trabalha, que vai produzir, mas você deriva. Então, eu acho que é interessante essa revalorização desses gêneros. E da ficção científica, sobretudo, né? Eu preciso aprofundar essas leituras, com certeza, né? Eu estou fazendo só, por isso que eu chamei de notas, porque é muito preliminar, assim. Resolvi mostrar para vocês, porque eu sabia que eu ia colher também várias coisas aqui, e já estou colhendo. E você, por favor, me manda todas as indicações. Mas eu não acho que você... Porque o que eu amei é que justamente às vezes a gente está procurando fixar, e como você, talvez é porque você está no início, mas eu acho que não só por isso, porque em geral que o trabalho é desse jeito, esses movimentos, então é uma coisa mais dinâmica, que não precisa, com certeza tem que estudar sempre mais, a gente sempre tem que, mas quer dizer, não é um Não, entendi, não ficou faltando. Sobre medo, que eu ia te dizer sobre medo, exatamente, esse livro, aproveitando para falar também um pouco sobre o livro, ele foi gestado durante o período da pandemia e durante o período do pandemônio político, né? Que era
avassalador todo dia, uma disrupção cognitiva produzida mesmo, um projeto de abalar os teus afetos o tempo inteiro, minar as tuas forças vitais e te deslocar para o que não interessa, né? E capturar mesmo. Eu acho que isso que tem sido, e eu acho que as redes sociais cooperam nesse sentido, não que elas sejam isso, mas elas entraram nessa compatibilidade, né, desse projeto de arruinar o pensamento e a imaginação, portanto. Eu então observei, logo no início da pandemia, que eu tinha um grande elemento que eu tinha que lutar com o afeto, que era o medo, né? E aí eu trabalhei o medo nesse livro, aí depois ano passado estava fora, num professor visitante na França, e aí eu pude ter tempo de organizar um material e redigir. E é exatamente o ponto de partida dessa ideia do medo como fármaco, né? Porque ele é remédio e veneno, porque é uma questão de grau o medo, né? Ele é aliado da vida, mas ele facilmente vira mortífero, né? Paralisante para a vida. E a minha, assim, o que eu mais assim pude descobrir escrevendo o livro, porque a gente escreve para descobrir, né? Não para passar livro que já pensou, mas escreve para saber, para pensar, na verdade. Quando você vai articulando, você... essa história, a ideia do livro é pegar o medo através da literatura e da filosofia, aí pego o Edgar Allan Poe, do Maelstrom, como surfar, né? Com Lucrécio, depois eu pego o Kafka, a construção, que é o paranoico total, o homem moderno, técnico, racional, e depois a virada, como é que você... O que você faz com medo? É ritmo. E aí eu comecei a trabalhar ritmo, aí vocês vão ver como, entendeu? E aí acaba com Alegria Trágica do Nietzsche e com Alegria Demoníaca da Clarice Lispector. Então vai por aí. E porque, de fato... Porque o medo é... A ausência de medo é paralisante, porque a gente está... Tem que ter medo do medo. Tem que ter medo do medo. E o excesso de medo é paralisante. Então, de fato, é uma Exatamente. questão de ritmo. Por isso a ideia do ritmo, como mais vitalmente... Vocês viram que o passarinho também é ritmo, né? Falando disso, porque você citou muito Bastian Decré e o livro Habiter en oiseau, não sei como ele está traduzido em português. Eu sei. Então, esse livro, ela fala o papel da territorialização. Eu não li esse dele. Então, ela fala o pássaro não... A gente sempre, os biólogos falam que o pássaro conta para delimitar o território. Ele não conta para delimitar o território. Mas isso está no Deleuze, acerca do ritornelo. É isso. É a volta de Deleuze nesse texto. Mas é muito legal esse Habiter en oiseau. Habiter en oiseau. Ele está traduzindo em português. Eu acho que está. Mas eu não sei o título. Acho que está sim. Cara. Oi, querida. Obrigada pela conferência muito bonita, né? E bem articulada, porque são assuntos difíceis, né? E muito recentes, essa discussão, essa malha de pessoas discutindo, né? Você citou muitas mulheres. Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu tenho trabalhado muito com estética de colonial. E aí você citou o Levi-Strauss. E eu acho que é muito importante como é que a gente vai usar o termo nessa discussão, porque ele faz uma espécie de chacota, eu diria, como um termo decolonial, quando ele diz que é a depressão do Ocidente, né? Que se descobriu racista, colonizador, e que aí vai tentar se desculpar e, principalmente, não deixar que seus filhos façam o mesmo, que não sejam ingênuos em relação a isso. Né? E aí ele diz, eu luto contra a colonial. E aí eu fico perguntando, a gente é muito ocidental. Né? A gente está dentro dessa educação que ele critica, ele fala, o D tem a ver com depressão, ele forçou na barra. Essa etimologia não confere. Mas ele fala, eu digo contra a colonial porque eu não fui colonizado. Exato. Então, será que a gente pode usar, né? Pode se apropriar dessa definição que é quilombola, que era aquele que diz, eu estou aqui, eu converso, eu não tenho problema nenhum, eu não
vou hostilizar, né? Eu não sou natural, mas esse é o meu limite. Então eu sou contra, eu não sou dele, porque eu não sou equilíbrio do café. Com essa história. Como que você vê? Eu acho assim que tem razão, que ele faz uma certa ironia, né, com essas práticas e essas visadas decoloniais. Mas eu acho assim, que em vez da gente abarcar os nomes, são as operações do pensamento que interessam, né? Então, eu acho que não é só a palavra, sabe? Essa operação que eu fiz aqui pode ser chamada de decolonial, claro, não é? Uma decolonização do pensamento, do nosso pensamento, da nossa formação. Eu escolho autores, né, que também tiveram essa formação. Donna Haraway também está se livrando, está limpando uma espécie de tradição. Agora, eu acho também interessante ouvir essa outra voz, né, que salienta que tem outras possibilidades. Eu acho que mais isso, sabe? Sabe go visiting? É ir visitar o Nego Bispo. Não que eu vá ser, porque eu não sou quilombola, né? Mas esse go visiting não é para desqualificar o conceito de decolonial ou pós-colonial, que mesmo a Donna Haraway usa pós-colonial, né? Eu não gosto muito de pré nem de pós. Eu tenho uma implicância com essa ideia que subjaz aí alguma coisa de uma linha de tempo que me incomoda um pouco, né? Mas eu acho isso, eu acho que eu como tática, eu acabo não usando tanto essas palavras, sabe? Nem territorialização, eu não uso muito. Porque a gente sabe que, como é professor, né, acaba virando tipo uma chancela, uma palavra que não é um conceito, né? Então eu prefiro, assim, estrategicamente, usar menos essas palavras mais em voga e operar o pensamento como eu acho que pode ficar vigoroso, pode ficar potente, entendeu? E aí, nesse sentido, como eu estou dando um curso que partiu do Clastres, do Sociedade contra o Estado, houve críticas a esse contra, mas aí a gente entendeu esse contra, e me lembrou muito, sabe, uma coisa que o Ecce Homo, né, do Nietzsche, sobre o qual eu fiz a tese e tal. No final da vida do Nietzsche, quando ele tem a crise e tal, ele assina bilhetes assim, Dionísio contra o crucificado. E o Derrida tem um livro que vai dizer que é o contranome, o nome do contra, o contranome. Então eu achei interessante essa associação para mim do contra-estado, do contranome nietzschiano e do contracolonial do Nego Bispo. Mas é nessa articulação, sabe? Não é para dizer julgar, né? Não é para julgar os conceitos, mas é para operar com eles. Então, eu estrategicamente, porque sou professora e temo que os alunos comecem a... Porque eu fui aluna e eu sei como é que é. Você ouve assim, diz, isso é do bem, isso é do mal. Isso dá, isso não dá. Né? A gente faz uma triagem, assim. Isso eu vou falar porque eu quero me alinhar com essa turma e não com essa outra. Então, essa partilha discursiva existe, né? E aí eu tomo um pouco de cuidado para não deixar isso escapar muito, né? Se bem que sempre escapa, né? Mas eu diria isso, que eu gosto do contra, talvez por causa do contranome, que é a assinatura final do Nietzsche. Ele implode, né? Não é mais o Nietzsche, é um campo de batalha entre forças sagradas, caras ao Ocidente, Dionísio e o crucificado. E ele implode como esse campo que implode mesmo, né? Como um contranome. Né? Ele perde o nome próprio, né? A propriedade da unidade coesa do eu, né? Então, por causa talvez desse contranome, eu tenha gostado mais do Nego Bispo através do Nietzsche. Você vê como é que são as relações, né? Através de um pensador europeu, eu leio o Nego Bispo para mim, entendeu? Agora, eu acho isso, que go visiting, eu acho é um esforço importante, outras espécies, outras culturas, o outro, né? Os outros. Mas eu também concordo com você que é bobagem ficar só na palavra, né? Mas como você falou na tua palestra, eu acho também que é um pouco perigoso de se tornar... o outro... Exatamente. O contra-colonial, o decolonial se tornar aquele que julga e que
que vai pegar a posição. Uma disputa. Exatamente. Então, agora a gente não vai lembrar mais Conquista. disso, porque Conquista do território acadêmico, né? Exatamente. Disso eu acho que a gente tem que sempre arrumar um jeitinho de escapar. Mas é difícil. E agora sobre esse tema também do colonialismo e tudo isso, tem um autor que se chama Amitav Ghosh, não sei se vocês conhecem, um indiano, Bengali, eu acho. Ele é um romancista, mas ele trabalha também ultimamente, ele escreveu um livro há 6, 7 anos que acabou de ser traduzido em português, mas o livro é um pouco mais antigo, que se chama O Rancho des Atiles. Ele trabalha sobre como o romance burguês negou a crise climática, como a literatura vai nos levar a não conseguir ver a crise climática. Mas ele tem uma parte do livro que ele interroga também o ocidentalizmo, o colonialismo ocidental, a partir do conceito de imperialismo. Ele fala que, segundo ele, que é uma reflexão para mim, eu li isso há pouco tempo, o problema não é tão o ocidentalizmo que o imperialismo. E o imperialismo, ele não é só ocidental. Claro. Ela venceu. Essa aqui venceu um grande tempo. Mas o problema é o imperialismo. Então, ele dá referências, que são referências dele, que a gente não conhece na história da Índia. Os astecas também. Da destruição de uma parte do imperialismo dos indianos sobre os Bengal e tudo isso. E é muito interessante, porque ele fala, não tinha capitalismo, e a gente foi destruída. A gente foi totalmente destruído. Então, é o imperialismo. Sim. E eu acho interessante também, porque me parece que às vezes a gente está se cansando. Cansa, é verdade, cansa. Conquista o território acadêmico, achei você. Para a definição de um termo. Assim, muitas ideias. É colonial, é descolonial, é decolonial, é descolonial. Na nossa língua já existe descolonizar. O que usar decolonial? Se isso é importado de fora. E essa importação, aí eu acho que a gente pode criticar, né? O Vieira de Castro tem uma nota de pé de página sobre o Oswaldo de Andrade, porque a Beatriz Azevedo publicou um livrinho sobre o Manifesto Antropófago. E aí tem uma apresentação do Vieira de Castro, e ele diz assim, a gente não precisava do decolonial, porque o que veio das universidades americanas, porque o Oswaldo de Andrade, que não conseguiu entrar numa universidade brasileira, né, já fazia isso com o Tupi-Onato, já deglutia, né, já transformava. Então eu acho algumas coisas sim, mas eu fui apresentar esse trabalho em Portugal, não foi legal. Eles ficaram meio... É porque estão cansados de serem acusados. Aí eu entendo, com razão, com toda... Mas eu não estava acusando, eu estava falando, e era Brasil e Portugal. Aí eu perguntava, mas por que você trouxe isso aqui? Gente, eu não tinha pensado, eu já achei que eles iam adorar. Nada. Eles ficaram no Museu Berardo meio assim, sabe? Mas é estranho, porque eles têm uma então, porque justamente o que eu achei um pouco aliviante é que não tem acusação ou julgamento, porque isso de fato acontece. Depois do momento a gente fica assim, bom, a gente vai dar não é para culpabilizar. A gente tem que sair do julgamento, da culpa, né? E também da vitimização. Eu gostei muito vou citar o Vini, jogador de futebol, porque ele diz assim, eu não sou vítima de racismo, eu sou algoz de racistas. Eu adorei isso. Achei isso uma sacada importante, sabia? É um deslocamento super importante, assim. É um drible. É um drible. Ele driblou o senso comum, né? E as práticas, assim, do vitimismo e tal. Muito chato isso. Adriana. Eu não vou conseguir fazer... Eu tentei anotar, tudo bagunçado, então eu vou falar, assim, colocar dúvidas sem o momento que ela surgiu na sua fala. Mas tem a ver com o ouvir. Como a gente pode me visitar? Será que é possível a gente me visitar sem as lentes que nós já usamos? E aí nós fazemos a visita para avaliar. E aí se a gente vai fazer a visita com as nossas lentes, e a gente vai avaliar, a gente vai receber uma visita indesejada, desrespeitosa,
né, acadêmica, que vai lá no campo do outro, no território do outro, já chamando de outro, volta e faz uma tese sobre, né, e esse outro ele segue lá sem, assim, como algo usado mesmo. Né? Então, eu queria tanto mencionar qual foi o momento dessa dúvida veio, porque acho que seria mais generosa da minha parte conseguir mostrar por que eu fiquei com essa dúvida, porque não é algo que você está defendendo. Você não está defendendo isso, eu sei que não. Mas eu mesmo assim eu queria te perguntar como você avalia essa possibilidade de explicar, que é extremamente importante, né? Mas retirando as lentes, será que é possível ir em silêncio, ir para não dizer nada, ir só para aprender e pronto? Não, essa pergunta é super pertinente, Adriana, e é a pergunta, né, que se coloca para o goal visiting. Primeiro, quando a Hannah Arendt fala em goal visiting, essa mentalidade alargada, é você ser capaz de imaginar que a tua vida, como ela se dá, sei lá, branca, classe média, brasileira, salariada, não sei o quê, não é universal. Então já tem aí uma tentativa de embaçar essa lente, certo? Esse goal visiting da Hannah Arendt é porque o contrário disso é uma impossibilidade do comum, né? É uma impossibilidade. O que tem aí, eu acho que está em jogo duas coisas. Você não representa o outro, tá? E há várias maneiras de goal visiting, você tem razão. E esse goal visiting arendtiano, e que eu acho que está sendo proposto por esses autores, não é de vampirização, porque isso que você está assim, intuindo e dizendo é uma espécie de retirada da força vital dessas outras perspectivas, sem respeito, né, etc. A antropologia esbarra o tempo todo nesse problema, óbvio. Eu acho o livro do Márcio Goldman, te sugiro a leitura, porque eu achei ele muito interessante, porque ele narra a modificação dele e do pensamento dele. E realmente dá voz a essas pessoas, mas não de uma maneira para fazer uma tese ou para, sabe, mas para deslocar e embaçar as próprias lentes, sabe? Então, eu acho que com uma certa probidade, uma certa ética, né, mesmo de um acadêmico, mesmo de um antropólogo, mesmo de um estudioso, você pode go visiting. Não que você vai extirpar as suas lentes, mas você pode embaçar, você pode complexificar, você pode suspender, né, essa naturalização das lentes. Eu acho que tem vários efeitos que para mim são muito ricos, né? Por isso que eu quero ler essas pessoas e saber dos bichos, dos animais, de outros viventes, como vivemos com e vão morrer com nesse mundo, entende? Então eu acho que você tem razão da suspeita. Muitas vezes você nota uma falta de respeito, uma certa arrogância, muitas vezes você nota, em alguns até bons autores, mas às vezes ficam encantados com a própria inteligência e esperteza, isso é um problema. A gente não pode cair nesse abismo, né, que é o eu, né? Então, eu acho que... eu acredito na possibilidade de um goal visiting respeitoso e não vampirizador, sabe, da vida. E eu acho que é um enriquecimento mútuo, porque no caso do Márcio Goldman, o livro da pessoa responsável por esse centro, né, de Candomblé Terreiro, que é Tom Benci Neto, foi um livro primeiro, e ele extraiu o título do livro dele, desse livro, e com a permissão dela, e ela leu antes dele publicar, porque ele se perguntou essa seguinte questão: eu tô assim, publicizando algumas coisas que são secretas, que devem ser mantidas secretas. Então ele teve todo esse cuidado do que conta, o que não conta, né? E pedir a permissão da própria mãe de santo lá, responsável pelo terreiro. Então eu acho que tem procedimentos, protocolos,
Porque o contrário disso, o que é cada um ficar no seu pequeno território, eu acho que não é uma solução, não é? Se você quer ampliar a mentalidade de cada um de nós e questionar a própria visão, questionar os próprios olhos, turvar essa visão, né? Eu acho importante, sim, eu acho que dá para fazer, mas com todo cuidado, né? E na academia nem sempre é o que acontece, né? Então é ficar um pouco sensível a essa vampirização possível, né? E a gente fala o outro, né? Mas é mais assim, o outro que humano, porque a tradução é ruim, other than human, né? É mais com relação às outras espécies que está se usando. Eu que falei em alteridade, falando em outras culturas, porque não são as de onde eu parti, né? Mas eu também não vou negar de onde eu parti, não posso fingir, né? E sobre esse tipo de reflexão, a gente pode pensar, por exemplo, esse texto A Hospitalidade de Derrida, que eu acho que para receber e ser recebido, precisa de uma alteridade. E outra coisa também que você me lembrou é que é lembrar, e todos esses autores lembram, que a humanidade é uma espécie migrante. Isso é fundamental atualmente. A gente tem que lembrar para a Europa que a espécie é migrante. Não existe o imigrante. A espécie é migrante. Ela é sempre migrante, sempre foi migrante e continuará a ser migrante, né? Então toda essa ideia das fronteiras, dos muros contra os imigrantes é uma falácia também com relação à espécie, que a espécie é migrante. Tem que se afirmar isso, com mais contundência, lembrar isso, né? Que a espécie é migrante, sempre foi, né? E isso fica recalcado. Então eu acho que tem coisas ainda na ordem do pensamento que vale a pena para alargar um pouquinho a mentalidade, que seja um pouquinho, desembaçar um pouco essas lentes, você não as tira de jeito nenhum, não negá-lo, né? Ser um pouco também honesto com relação a de onde você fala, mas eu acho que é a única via que eu vejo, né? Senão é um isolamento, um insulamento muito triste, né? Bom, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar aqui agradecendo novamente a disponibilidade da Maria Cristina e pela bela apresentação que a gente teve aqui hoje de manhã. Eu agradeço a vocês e digo de novo que isso aqui é um esboço de trabalho, tá? Um pedacinho do que vai vir e graças às contribuições de vocês provavelmente crescerá, espero, né? Já fica convidada para quando for o lançamento do livro, já na próxima. Obrigado. Obrigada. Thank you.